Você provavelmente já ouviu dizer que Jesus pode sim ter sido inspirado por alguns deuses antigos. Mas será que isso é verdade? Segundo alguns livros e escritos antigos de mitologia comparada, o qual eu estudei há mais de 15 anos, existe uma hipótese de que a figura do próprio Cristo, ela reúne elementos simbólicos presentes em tradições muito mais antigas. É importante dizer que muitos historiadores eles rejeitam, essa tese como uma cópia direta, de Cristo em relação aos deuses. Porém, os outros pesquisadores, defendem que existiram influências culturais e religiosas entre diferentes povos da antiguidade. Isso acabou culminando nisso. Nesse vídeo eu não vou afirmar que Jesus foi copiado de ninguém. Vou mostrar aqui alguns dos paralelos mais conhecidos e deixar que você tire suas próprias conclusões aí. Vamos começar pela data de 25 de dezembro, que é conhecido hoje como Natal. Mas, originalmente, a data 25 de dezembro estava ligada às festividades romanas, como a Saturnália, e, posteriormente, foi ligado ao culto ao deus Sol, ou seja, os romanos cultuavam o deus Sol, que era Solis Invictus, que era um culto muito comum para aquela época e para os romanos. Alguns séculos depois, que essa data começou a ser disseminada e associada ao nascimento de Jesus Cristo, já que os evangelhos, a própria Bíblia, elas não informam uma data para esse acontecimento, ou seja, foi colocada essa data, mas não existem provas sólidas de que essa data foi sim o nascimento de Jesus Cristo. Diversas religiões apresentam personagens, conhecidos como deuses também, ligados ao sol, ligados à luz, ao renascimento, aos milagres e até mesmo à mediação entre o ser humano e o próprio divino, o próprio Deus, o eterno. Essas semelhanças elas são interpretadas, por alguns estudiosos como parte de um arquétipo universal. E entre esses exemplos, os mais citados estão esses que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro é Mitra, o deus Mitra. O culto de Mitra possuía rituais iniciáticos, simbolismo ligado à luz, e ao sol, e uma refeição ritual compartilhada entre seus iniciados. Algumas interpretações associam os 12 signos do zodíaco às representações de Mitra, embora não exista consenso de que isso represente de fato os 12 discípulos. O outro que temos também é um deus antigo do Egito conhecido como deus Horus. No Egito Antigo encontramos uma imagem muito conhecida, que é a deusa Ísis segurando e amamentando Horus, chamada de Isis lactans. Muitos pesquisadores observam algumas semelhanças visuais com representações posteriores de Maria e Jesus, relacionando com Horus e a deusa Ísis, assim como nessa imagem que vocês estão vendo. Horus também ele é muito frequentemente associado, interpretado, como arquétipo do filho divino e do herói destinado a restaurar a ordem que foi perdida. Aí temos também, para completar aqui, o Krishna, Deus Krishna, na tradição hindu, que teve seu nascimento anunciado, assim como o próprio Cristo, foi perseguido ainda como criança, por um governante que desejava acabar com ele, e é retratado como pastor de vacas e guia espiritual. Então, esses elementos eles são frequentemente comparados à narrativa cristã, embora pertençam ao contexto. Além desses nomes, como Osíris, Dionísio, Atis, Adonis, Tamuz, Buda, Zoroastro e Hércules, costumam aparecer em livros e documentários sobre mitologia comparada. Mas a gente tem que parar para pensar que tudo isso é simbolismo. Tudo isso está ligado a essa forma de interpretação simbólica.
O que realmente existe, na verdade, é um conjunto de paralelos simbólicos, né, que muitos estudiosos chamam, né, de arquétipo do Deus solar, do Salvador ou herói divino. Carl Jung chamaria isso de um arquétipo presente no inconsciente coletivo das pessoas, né? A figura daquele que traz a luz, que é o sol quem guia, né? Que traz o brilho, que traz a autoiluminação, a expansão de consciência, ou então o próprio portador da luz, né? E que conecta o mundo terreno ao divino. Mas a grande questão aqui não é se Jesus foi copiado de outros deuses, né? A questão, a pergunta talvez seja bem outra. Por que povos separados por milhares de quilômetros e por séculos de distância criaram narrativas tão parecidas? Né? Seria influência cultural, uma herança religiosa comum, ou esses símbolos fazem parte da própria estrutura da mente humana? Eu acho que independente da resposta, né, estudar esses paralelos nos ajuda a compreender como que as religiões evoluíram e como certos símbolos atravessaram milênios até chegar nos dias de hoje. Então a gente consegue compreender que a religião ela tem toda essa questão da simbologia, do simbolismo, né, dos arquétipos, né. A própria psicanálise ela cria uma ponte com a religião quando você começa a observar que a simbologia, o simbolismo das coisas, ele na verdade é aquilo que está já dentro do ser humano, dentro da mente humana, dentro do inconsciente coletivo. E o ser humano, muitas das vezes, ele não entende isso, porque ele não busca estudar para trazer esse conhecimento para si mesmo e entender que o divino, ele habita dentro de nós. Agora diga para mim aí nos comentários. Você acredita que essas semelhanças são coincidências, influência cultural ou representam um arquétipo universal? Comenta aí sua opinião, curte, comenta, compartilha, deixa um like aí, que eu sou muito grato a todos vocês aí que acompanham meu conteúdo, mas deixe sua opinião, é muito importante para mim, para que eu traga novos conteúdos e possa abordar novos temas aqui com vocês, trazendo uma luz, né, e buscando compartilhar um pouco do que eu estudei, o que eu presenciei e vivenciei nesses últimos anos dentro da espiritualidade, tá bom? Muita luz.